Olá, vamos fazer agora essa questão rapidinho aqui, né? Sobre os pré-socráticos, né? Filósofos que a gente viu no primeiro ano. Texto 1. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe e existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensados. As nuvens formam-se a partir do ar, por filtragem, e ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e a terra, quando condensada o máximo possível, transforma-se em pedras. Né? Então vai falar ali um pouquinho sobre a aurora da filosofia. Você pode contar que vai cair pelo menos uma questão do Enem sobre os pré-socráticos, é bem comum cair, então dá uma revisada lá no seu conteúdo de primeiro ano. Já Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face dessa concepção as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina ou de algum dos quatro elementos, como ensinou Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Basílio aqui no caso, ele está falando como é simplório você achar que tudo veio de um elemento só e não de um ser pessoal, criador, né, como o caso de Deus, o que é bem comum, afinal ele é um filósofo medieval, então ele vai defender quase sempre a filosofia cristã em voga na época. Os filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que... O que tem em comum esses dois? A gente já viu que eles são contraditórios em certo nível, mas o que tem em comum? Um filósofo medieval que vai dizer que Deus está no princípio de tudo, ou um filósofo politeísta, né, antigo, que vai dizer que as coisas vieram do ar, água, terra, fogo. E aí, a letra A, eram baseadas nas ciências da natureza? Não. Para Anaxímenes, sim, baseadas nas ciências da natureza, mas para Basílio, não. Refutavam as teorias dos filósofos da religião? Não. Para Basílio, não. C. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas? E vamos guardar essa daí, que essa daí tá legal. Postulavam um princípio originário para o mundo? Sim. Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas? Bem, pela eliminação, a resposta certa é a letra D. Os dois estão postulando um princípio originário para o mundo. Basílio diz que é Deus, o princípio originário para o mundo. Ele não é o primeiro, né? Aristóteles já vai defender que Deus é o primeiro motor, que dá o start, que liga tudo, né? Que move tudo. E Anaxímenes diz que é o ar, o princípio originário de tudo. Então a resposta correta é a letra D. A C eu separei porque ela tem uma certa verdade. Quando ela diz tem origem nos mitos e civilizações antigas, a gente não pode dizer que Anaxímenes, apesar dele não acreditar piamente nos deuses e não demonstrar na sua obra essa crença nos deuses, a gente não pode dizer que a ideia dele é totalmente limpa dos mitos, porque os gregos tinham deuses para tudo, né? Inclusive, né, o ar também era, de certa forma, uma das forças e das pulsões dos deuses gregos. Os deuses gregos estão muito ligados às forças da natureza. Mas, por eliminação, a resposta que mais comporta os dois textos é a letra D, onde eles dizem que postulavam um princípio originário para o mundo. Essa questão aqui, né, é uma questão muito boa. Na verdade, ela está mais embaixo que a questão que a gente vai procurar, que é a questão que vai falar do David Hume, né, que é um filósofo que a gente ainda não viu. E essa questão aqui, ela começa com um textinho de Descartes, né, que a gente já estudou, onde ele fala que as sensações são enganosas e que a gente só deve confiar na nossa razão. Em seguida, vem o filósofo que a gente está querendo ver mesmo agora, que é o Hume. E diz o seguinte: sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá
para confirmar a nossa suspeita. Bem, e aí eles vão pedir para a gente colocar na balança e fazer uma comparação entre Descartes e Hume. Primeiro a gente tem que lembrar quem é Hume, né? Hume é um filósofo escocês que é empirista, então ele acredita que a sensação é o mais indicado para a gente ter conhecimento, que a sensação é a maneira mais sólida da gente ter conhecimento. E aí pergunta, nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume. Primeiro, você já sabe que eles estão em polos opostos. Descartes é racionalista e acredita que as ideias são inatas, inclusive. Descartes acredita que a gente já nasce com uma série de ideias inatas, ou seja, já tem algo no nosso aparato mental antes mesmo da gente ter experiência. E Hume é um empirista. Ele acredita que as ideias são pálidas sombras das nossas sensações. Para ele, o que é real são as minhas sensações. E as ideias são memórias de sensações que eu tive desde criança, desde bebezinho. Então, para ele, não existem ideias inatas. Ele concorda com Locke que a gente nasce como uma tábula rasa e não tem nada na gente quando a gente nasce. A gente vai aprendendo sensações, a gente vai aprendendo, como é que se diz, imagens, sons, tudo, e vai criando o nosso aparato para o conhecimento. E segundo, além dessas ideias serem totalmente frutos das nossas sensações, o mais interessante ainda, as nossas sensações que fornecem conhecimento forte. Por exemplo, você lembrar de um cheiro, para ele é muito mais forte, muito mais real e muito mais conhecimento do que você lembrar de uma ideia de que alguém te contou de algum lugar. Todas as nossas ideias e teorias para ele são advindas das lembranças das nossas sensações, né? Não há nada no intelecto para ele que não tenha passado antes pelas sensações, né? Aristóteles já dizia isso há muito tempo e o Hume vai defender isso aí também. Agora que você lembra do Hume, vamos marcar aqui qual a diferença entre o Descartes e o Hume. Ambos defendem os sentidos como critério originário para considerar o conhecimento legítimo? Claro que não. No textinho de Descartes, ele está falando que os sentidos são enganosos e se eles nos enganaram uma vez, podem nos enganar sempre. Então, claro que a letra A não. B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica? Não, os dois estão falando que você tem que suspeitar. Se tem algo para você que não é evidente, que não é claro, que não está correto, você tem que suspeitar. Só que no caso, o Descartes vai estar suspeitando dos sentidos e o Hume vai estar suspeitando das ideias, né, que não venham dos sentidos ou que venham lá longe dos sentidos. C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento? Não, a gente já viu aqui que quem representa o criticismo é o Kant. Então, só cabe criticismo aqui se o Kant estivesse no meio. O Kant não está nessa conversa. D. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Não. E aqui abre um parênteses. Hume se considera um cético. Cético é todo aquele que crê na impossibilidade do conhecimento. O cético acredita que não existe verdade absoluta. E no caso aqui do ceticismo epistemológico do Hume, ele acredita que nem tudo a gente pode conhecer. Então ele tem um ceticismo moderado. Não é um ceticismo de pirro, que acredita que a gente não pode conhecer nada e nem julgar nada, mas também não é alguém como Descartes, que acredita que a gente pode conhecer verdadeiramente as coisas. Ele tem um ceticismo moderado, o Hume, onde ele diz o seguinte: a gente pode conhecer o que a sensação nos fornece, juntando com algumas, como se diz, algumas memórias, alguma coisa que a gente tem, a gente pode conhecer. Mas é tudo que é passível de conhecimento? Para Hume, não. Ele se considera um cético moderado. Então, mas o Descartes não. Por isso que essa questão D está errada. Que ele diz que os dois acham impossível o conhecimento. Não, os dois não acham impossível o conhecimento. Hume acha possível algum conhecimento através dos sentidos e Descartes acha possível também todo conhecimento através da razão. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Sim, é a letra E. Os dois atribuem diferentes lugares.
Para Hume, é a fonte primária, a gente só adquire conhecimento pelos sentidos, e daí que a razão trabalha e cria as ideias a partir das memórias que nós temos nos sentidos e através deles. E para Descartes, as ideias, a razão é a fonte primária, né? A gente adquire conhecimento pelas ideias e os sentidos vão servir talvez para comprovar algumas das nossas ideias ou não, né? Mas eles não têm tanta importância assim no sistema cartesiano. Outra coisa que você tem que lembrar de Hume é que ele quebra o princípio da causalidade. Até Hume, todo mundo acreditava que existia causa e efeito e que isso era um conhecimento válido. Por exemplo, se uma bola de bilhar A bate numa bola de bilhar B e ela cai na caçapa, é efeito da bola de bilhar A ter batido na B que fez ela cair na caçapa. O Hume vem e fala, não, isso é conhecimento indutivo. Ou seja, eu tive que analisar uma bola de bilhar, 2 bolas de bilhar, 3 bolas de bilhar, 1000 bolas de bilhar e vi esse mesmo conhecimento. E aí eu digo que isso é um conhecimento verdadeiro e válido. Só que basta uma vez isso dar errado que o meu conhecimento todo cai por terra. Como é o caso dos cisnes. Acharam um cisne branco, 2 cisnes brancos, 10.000 cisnes brancos e falaram, todo cisne é branco. Só que um dia acharam um cisne negro. E aí todo o conceito de que o cisne era branco caiu por terra por causa de um cisne negro. Então, causa e efeito, ou a causalidade, cai nesse mesmo escopo de ideias. Ideias que são indutivas, que são baseadas na nossa experiência de 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ideias que são falíveis, porque basta uma vez ela não ser daquele jeito que ela já está invalidada. Por exemplo, o sol vai nascer amanhã? Qualquer um de nós diria pela experiência que sim. Mas Hume dirá, você não tem certeza, não é um conhecimento válido você dizer que o sol vai nascer amanhã. Porque você está falando isso com base na sua experiência de tantos 1000 dias que você já viveu e viu o sol nascer. Mas nada te garante de fato que amanhã será um dia como hoje que o sol nascerá. Então, quando ele quebra esse princípio da causalidade, ele traz um grande alvoroço e dá muita ênfase para a ideia dos empiristas, né? Que na época estava em voga a briga entre os empiristas racionalistas, e aí o Hume vem com essa ideia que abala um pouco o mundo da epistemologia.